Olá, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, já praticamente finalizando, né? O ano, estamos já em dezembro, né? Então, a espiritualidade diz que esse mês é um mês que fica mais etéreo, né? O planeta Terra, porque nós pensamos no Natal, nas festas do final do ano, nas famílias, né? Então vamos aproveitar essa energia boa que nos envolve, né? Nesse final do ano, conforme a espiritualidade já nos diz. Para isso, vamos fazer a nossa preparação. Podemos até deixar um copinho de água, uma garrafinha d'água reservada para que nós possamos fluidificar a água ou magnetizá-la como quisermos, né? Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo que Ele seja conosco através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos hoje estudar um capítulo bastante interessante do livro Caminho, Verdade e Vida, né? O capítulo 171, que se refere à importância de Maria de Nazaré, né? A mãe de Jesus, na educação e na condução de Jesus, né? E principalmente o chamado dito milagre, nós sabemos através do Espiritismo que não há milagres, apenas as movimentações das leis naturais, né? Mas isso é um outro estudo. Nós vamos abordar especificamente esse capítulo do livro, né? Onde, para nós fazermos uma breve revisão, Jesus está com Maria numa festa, né? Festa de bodas, onde eles comemoram lá, juntamente com seus amigos, né? E em dado momento é percebido que está faltando vinho, né, para os seus convidados, né? E Maria fica compadecida daquela situação, né, e pede para Jesus fazer o famoso conversão da água, transformação da água e do vinho, né? E ela ordena aos servos, né, faça tudo o que ele vos disser, né? Pro pessoal, pro garçom ali, pro pessoal que estava dando apoio ao buffet, né? Entendeu? Ela dá uma ordem, né, para eles, né? Faça tudo o que eles vos disserem. Isso vale para toda a humanidade, né? Se a gente quer ter uma festa aí espiritual, né, nós teríamos que fazer tudo que Jesus disse para nós, né? Ainda há tempo. É a verdadeira comemoração das bodas, né? Seguir não as ordens, mas as recomendações amorosas de Jesus através da boa nova do Evangelho, né? O Evangelho é boa nova e Jesus está no centro dessas balizas iluminadas, né? Fazendo para o nosso espírito um verdadeiro roteiro de luz, né? Interessante que Jesus indaga com a sua mãe, mulher, ainda não é chegada a hora, né? Ou seja, né, no meu ministério ainda não começou, né? Mas ele não, embora ele tenha argumentado com Maria, né? Ele cumpriu a ordem que a sua mãe determinou, né? Ele foi lá e, como todos sabemos, né? Ele produziu um excelente vinho, né? Tanto é que os convidados falam assim: nossa, geralmente é deixado o melhor vinho para o final, né? Aqui vocês estão servindo meio que no começo, né? Então, além de transformar água no vinho, transformam num vinho de excelente qualidade, né? Há muitos debates sobre essa transformação, né? Sobre o flavor, né? Que Jesus havia colocado um sabor na água. Alguns teólogos falam sobre isso, né? Outros falam que foi o vinho mesmo, né? Isso não importa, né? É uma figura alegórica para nós, espíritas, né? Nós podemos também pegar a transformação da água, né, no vinho, né? Interpretando também de uma forma de transformação pessoal, né? Lembrando que a água em si ela é pura, tá? Mas o vinho tem propriedades, né? É, tanto da sua composição química, né? Da fermentação da uva, mas não é isso, ele representa a transformação, né, que Jesus fez, né, de um para outro, se transformou de repente do que era um vazio para algo saboroso, né, de algo que era sem gosto, né, inodoro, em algo que traz alegria, aí, no caso do vinho na festa. E Maria de Nazaré, né, teve importante papel aí nessa transformação, né,
não só do Mestre Jesus, mas ela acompanhou todo o seu ministério, né? Aliás, acompanhou desde o seu nascimento, né? Até o seu desencarne. Então Maria esteve presente, né? Testemunhando toda a missão de Jesus aqui no planeta Terra, em especial, logicamente, quando ele estava aqui no plano físico. E Maria de Nazaré tem, o Espiritismo respeita bastante, né, Maria de Nazaré. Nós temos obras que falam sobre os institutos de Maria, localizados no plano astral, né, que eles são instituições que abrigam espíritos que cuidam dos nossos irmãos menos favorecidos, né? No caso, irmãos que optaram pela fuga do suicídio, né? Então, o maior erro que nós podemos ter durante a encarnação, né, é fugir para o suicídio, né? E Maria, além de cuidar, ela dá uma nova oportunidade do recomeço, né? Então nós temos o livro Memórias de um Suicida, que é uma verdadeira vacina contra o suicídio, né? Não só esse livro, nós temos outros livros também que falam aí sobre os chamados servos de Maria, né, os legionários de Maria, que são espíritos dedicados, né, justamente ao cuidado, ao amparo dos suicidas, e também eles programam a reencarnação, né, novas oportunidades de viver. Né? Então recomendamos em muito o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, da mediunidade de Ivone Pereira, né, que conta aí os bastidores, né, de quem comete suicídio. Existem outras obras também que falam sobre o assunto, né? Entre elas é o Ícaro Redimido, que conta a história do Santos Dumont. Nós, especificamente hoje, nós estudamos sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, através da mediunidade de Chico Xavier e da Lavra do Emmanuel, né? Então, essa lição do número 171, né, que traz aí no escopo, no seu título, a importância, né, a influência de Maria na humanidade, né? Maria é a nossa mãe espiritual, assim como foi a mãe de Jesus. Ela teve aí, depois até o desencarne do mestre, né, ela teve uma vivência ainda longa, né? E ela foi cuidada aí pelo João, o evangelista, né, o mais jovem dos discípulos, o único que não teve morte trágica, né? Então eu fico meditando sobre também o relacionamento que ela teve com João, porque Jesus, antes de morrer, ele fala, né, mãe, aí está seu filho, apontando para João, né? Dizendo que o João ia substituir Jesus nos cuidados de Maria aqui no plano físico. Né? Então houve convivência com o Mestre Jesus e também com João Evangelista, né? Que alguns teólogos espíritas dizem que mais tarde, né, foi a reencarnação inclusive de São Francisco de Assis, porque o João, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, né, ele não havia, era um local ermo, né, então não havia para quem pregar o evangelho, ele pregava para os peixes, né? Então os peixes começavam meio que a saltitar da água ali, iam à beira do mar, ali na ilha de Patmos, e ele começava, não havia para quem pregar, então vou pregar para os peixes, né? Olha que interessante, né? Então esse amor aos animais não é somente na vida de Francisco de Assis, né? Mas já vem na vida de João Evangelista. E João acompanhou Maria, né? Até hoje na Capadócia nós temos lá, supostamente, né, que foi a última casa de Maria. Não se sabe se é o certo mesmo, mas o que nós sabemos através da espiritualidade e do Evangelho é que Maria teve um papel fundamental, né? Tanto, logicamente, no nascimento de Jesus, mas na sua educação, que acompanhou a missão de Jesus, né? E ela também foi, né, um discípulo do Mestre, porque ela acompanhava a sua pregação, seus ensinamentos, né? Ela vivenciava, né, o dia a dia de Jesus para com os semelhantes. Então, certamente Maria, dentre os vários discípulos homens, né, nós podemos classificá-la como uma discípula mulher, né? Não só discípula, mas como mãe que sustenta, que nos dá força, que nos nutre, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E ela dá essa recomendação, né? Faça tudo o que eles vos pedirem. Né? Então, que possamos seguir essa recomendação do Mestre Jesus, aliás, de Maria, né? Pedindo para que os servos lá fizessem tudo que Jesus pedisse, né? O Evangelho conta lá que Jesus pediu vários ânforas, né, que foram enchidas de água, depois ele acabou, através dos seus poderes magnéticos, fazendo a transmutação da água e do vinho. Né? Jesus, sendo governador planetário, conhecendo todos os elementos químicos, né, e reações que ainda nós não conhecemos ainda, né, certamente dominava a química que transforma um elemento no outro. Né? Então ele, com poderes e uma inteligência suprema, né, certamente não foi nenhuma dificuldade para ele realizar isso. Né?
Hoje a tecnologia, né, nós temos aí na área alimentícia, né, se nós formos ao mercado, existem as caixinhas lá, sabor uva, né, sabor uva, e nem é suco de uva que está na caixinha, né. Se você for ler a composição, tá lá, água, que a composição tem que dar a maioria dos ingredientes, né, nos ingredientes, qual que é formado o maior, né, de todos, qual o ingrediente mais utilizado é colocado em ordem, né. Então, se formos ler, né, os componentes lá, os ingredientes um suposto suco de uva, tanto é que eles não podem colocar a palavra suco, né, em alguns casos, né, eles colocam néctar de frutas, né, e é muito curioso. Por que nós estamos falando isso? Porque é justamente a história do sabor, né, é colocado um chamado flavor, né, um sabor que nos remete, né, quando a gente degusta aquele preparado líquido, né, nós estamos ingerindo ali um componente que lembra o sabor da uva, né? Então, olha que interessante a ciência, né? Já imitando, através dos seus componentes químicos, nas suas pesquisas, né? O sabor de algumas frutas, né? E é lógico, tem aquele caixinho lá que é 100% natural, né? É uva de verdade, né? Não é o ingrediente lá que dá o sabor da uva, né? E assim nós temos com o Evangelho também, né? É o sabor de verdade, o sabor da verdadeira vida. Nós não devemos encarar o Evangelho como uma obrigação, mas como um roteiro luminoso, né? Como uma verdadeira festa de bodas para nós, que buscamos aí, através das pesquisas, através dos estudos, como nós tivemos acompanhando os demais colegas no decorrer do ano, né? Como a libertadora palavra de Jesus, né? Como ela nos alivia através do perdão, como ela nos dá esperança dizendo que nós podemos conseguir tudo aquilo que nós quisermos, né? Dentro que isso, logicamente, seja do nosso merecimento e da nossa necessária evolução, mas a palavra de Jesus, ele nos conforta, nos dá esperança nos momentos difíceis, né? E nos traz alegria ao coração. Da mesma forma que Maria estava com ele, né? Festejando lá as bodas de algum familiar ou amigo. O Evangelho lá sobre isso em detalhes, né? O fato é que há várias outras mensagens, né, que Jesus também compara o noivado, o casamento, né, em outras ilustrações bastante interessantes, né, ele faz essas metáforas através das parábolas, né, que ele conta a história do dia a dia da sociedade da época, né, e um dos eventos bastante comuns era justamente o casamento ou a comemoração de bodas, né. Nós sabemos através da história que o casamento, e por muito tempo, né, foi o ideal feminino, né, nas sociedades patriarcais, né. Então era um momento de culminância da mulher, né, porque as sociedades eram muito machistas, né, e o único momento que a mulher se destacava era justamente no casamento, né. E esse casamento que é falado no Evangelho, né, durante a festa aí faltou justamente o que dava alegria à festa lá, que era o vinho, o vinho. Certamente teria música, mas faltou o vinho, né? Então, se não fosse a intervenção direta de Maria, né, não ia ter festa, né? E mostra também que Jesus frequentava as reuniões sociais, né? Ele não ficava isolado. Ele conversava com pessoas ilustres, pessoas humildes, pessoas doentes, pessoas que eram ditas como canceladas pela sociedade, os leprosos, né, que não viviam nos vales dos leprosos. Então Jesus não fazia discriminação de ninguém, né? Ao contrário, ele dava relevância, né, à ordem de sua mãe, à relevância também à mulher que pedia água no poço de Genezaré. Então nós temos vários capítulos aí para que nós possamos prolongar os nossos estudos e aprender com o exemplo de Jesus que vivenciava, né, o que ele pregava. São Francisco de Assis tem uma máxima que ele fala: pregar o evangelho a toda criatura, e se precisar, utiliza as palavras, né? Então a recomendação de Francisco de Assis é que a gente vivencia, né, os ensinamentos que nós aprendemos aqui durante todo o ano no site da Congregação Espírita Evangélica. Fica também o convite para quem quiser fazer tratamento na casa, né? Nós podemos nos informar dos horários aqui nas redes sociais e também os tratamentos à distância. O que nós vamos fazer nesse momento é pegar aquela água que nós preparamos antes do nosso estudo, né, e desejar de todo o nosso pensamento, de nossa vontade, que essa água seja magnetizada, que ela receba os elementos necessários para o nosso equilíbrio físico e espiritual, pedindo à espiritualidade amiga que coloque na água os ingredientes necessários para o nosso reequilíbrio. E que assim seja,
graças a Deus. Nós agradecemos esse contato que tivemos durante todo esse ano, né? Desejando a todos umas ótimas festas de final do ano e que continuem acompanhando tanto no site do YouTube, do Facebook, ou pessoalmente venha conhecer a Congregação Espírita Evangélica, né? Nós garantimos que será uma experiência transformadora a partir do momento também que nós nos decidimos a estudar mais o Evangelho, a nos propor a fazer cursos, né, que são oferecidos gratuitamente pela casa. Então nós recomendamos não somente a visita, mas também o estudo, né? Porque através do estudo nós também libertamos a nossa alma. E que possamos ter aí uma excelente bodas aí com o Evangelho do Mestre Jesus. São os nossos sinceros votos. E encerramos o estudo de hoje rendendo graças a Deus.